Olá, bom dia, Macedo, bom dia. Bom dia a você, onde quer que você esteja. Está no ar o programa O Consolador, comigo, Lindaberg Macedo, né? E Delmídio Macedo. Bom dia, Macedo. Bom dia, Lindaberg, ouvintes aí, muita paz, que Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Mais um programa espírita e consolador para vocês. É isso aí. O nosso tema de hoje, suicídio. Um tema que a gente precisa falar muito, não é, Macedo? Mas, assim, é com muita tristeza que a gente comenta até algumas histórias a respeito. Mas, antes de começar, vamos fazer a nossa oração de hoje, agradecer a Deus a oportunidade de ainda estarmos vivos neste mundo de provas e expiações, mundo este que vai com certeza servir para a nossa evolução espiritual, agradecendo sempre o pão nosso de cada dia, pedindo a proteção para todos nós aqui encarnados e desencarnados, pedimos aos velhos, às crianças, aos doentes, aos alcoólatras, aos suicidas, as pessoas que estão nesse instante que partiram e não sabem aonde estão, que procure a sua luz, busque a tua família, o anjo da guarda. Pedimos pelos pacientes do Hospital do Rim. Enfim, Pai amado, onde tiver um sofredor, que a tua misericórdia divina esteja ali presente. E que o nosso programa hoje possa despertar em muitas pessoas que estão depressivas, possam acordar enquanto é dia. Que assim seja. Bom, falando sobre o suicídio, muitos de nós a gente não tem a verdadeira dimensão, né, do que é realmente uma pessoa passar por tanto sofrimento, não é, Macedo? Para chegar ao suicídio. Porque a gente percebe, assim, pequenos detalhes na nossa vida, a gente acaba correndo atrás de médico para curar alguma coisa, uma gripe, qualquer outro problema maior, a gente busca o remédio, a gente vai atrás do remédio. Se a gente corta um dedo, a gente corre ali para parar de sangrar, para não ver aquilo. Então, a nossa preocupação é cuidar de nós. Agora, imagina a casa mental de uma pessoa que está com esse pensamento de suicídio. Na questão 943 e 947 de O Livro dos Espíritos, nos fala exatamente isso, né? Nos dá essa primeira visão do que é o suicídio. A questão 943 pergunta de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. E eles respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto obra com o fito da felicidade, mais sólida e mais durável que o espera. É o que responde na questão 943. Nos fala sobre o efeito da ociosidade e da falta de fé. Realmente, quando se fala assim da falta de ociosidade, a gente não pode nem dizer que é falta do trabalho, falta do que fazer, que tem pessoas que estão suicidando e estão trabalhando. A gente vê aí pessoas que estão artistas, né, em atividade e acabam suicidando. É falta de fé, ociosidade no sentido mesmo de trabalhar a religiosidade, de acreditar que não. Claro, a pessoa não precisa exatamente ser espírita e saber que a vida continua, que lá do outro lado, suicidando, a coisa é pior, mas ter religiosidade, ter fé em Deus, saber assim que eu estou cheio de problemas, eu preciso aprender a resolver esses problemas. Claro, resolver esses problemas não no sentido de sanar, porque nem todos os problemas eles são sanados imediatamente ou levam um certo tempo para ser resolvido, mas chegar, resolver os problemas no sentido de aceitar os problemas e conviver com eles, não é, Macedo? Ok, Linda. Falar sobre o suicídio, um tema assim que sempre deve ser abordado, né? Porque a porcentagem de suicídio no Brasil e em todo o mundo é muito grande. Para termos uma ideia, no Brasil, a percentagem de suicídio, segundo o site
essa informação foi do mês de outubro de 2019, é de que nas últimas décadas observa-se o crescimento ininterrupto dos casos de suicídio no Brasil. Os números são especialmente preocupantes, entre jovens, principalmente. Olha só, entre jovens. Em um período de 28 anos, houve um aumento de 30% nos casos de suicídio, taxa maior do que a média das outras faixas etárias. A taxa cresce por uma conjunção de fatores, segundo o site. A sociedade está cada vez menos solidária. O jovem não tem mais uma rede de apoio. Além disso, é desiludido em relação aos ideais que outras gerações tiveram. Talvez a nossa, né, Linda? Afirma Neuri Botega, psiquiatra da Unicamp. Conforme a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil está em 8º lugar dentre os países com maior número de suicídios, atrás da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Em 2013, contabilizou 11.821 suicídios, 9.198 do sexo masculino e 2.623 do sexo feminino. Bom, já que estamos falando da doutrina espírita, do programa O Consolador, e a visão espírita o espiritismo nos dá uma visão ampla da vida espiritual, de que nós somos seres espirituais passando uma temporada aqui na Terra, e que nós continuamos vivos depois da morte do corpo físico, vida após vida, nós ficamos com as nossas consciências normais, o nosso eu interior, amando ou odiando, porque a morte não modifica ninguém. Mas a maior decepção do espírito ou da pessoa que suicida, o espírito ao chegar do outro lado, é de que ele não morre. Ele continua vivo e em uma situação mais difícil do que estava antes, porque é um ato contra as leis divinas. Mas nós sabemos que Deus é amor. Deus nos dá oportunidades. Estes espíritos sofrem muito quando fazem esses atos, mas todos eles terão novas chances e novas oportunidades. Só que vão atrasar a sua evolução e o sofrimento é muito grande, porque a pessoa não quer se matar. A pessoa quer se livrar do sofrimento, que é uma outra coisa, pensando que se livra, que vai livrar do sofrimento, mas não livra porque o espírito é imortal. E aí muitos passam nas zonas umbralinas, como foi o caso de André Luiz e tantos outros, sofrendo, angustiados, até receberem novas oportunidades para o crescimento e para a evolução deles. Lindaberg. Então, e essa estadia no umbral, ela é dolorosa e muito complexa, variando aí de acordo com os atos praticados, né? O gênero da morte a que se entregou. Alguns ficam por horas, outros levaram meses, anos, voltando à reencarnação, né? Praticamente pagando aquele erro que ele cometeu. Aí vai ser assim, um novo tormento, mas tormento esse que pode levar à evolução espiritual. Na questão 944, diz assim, tem um homem o direito de dispor da sua vida? E eles respondem, não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E aí, 944A, torna a perguntar, não é sempre voluntário o suicídio? E eles respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. Claro que quando se fala em casa mental, o que eu estou fazendo com a minha vida, como é que eu vou fazer nos dias de hoje com o que eu estou passando. E aí a gente sabe perfeitamente que a depressão ela faz parte de muitas pessoas. A gente aqui não tem noção, mas existem muitas pessoas depressivas. E existem alguns livros que nos trazem falando sobre a depressão. No livro, no Aurélio, né, no dicionário, diz que o que é depressão? É abatimento moral ou físico. No livro
de Chico Xavier, ele disse que é a tristeza indevida que se transfigurou em desânimo, obscurecendo o valor do trabalho. Tristeza indevida que se transfigurou em desânimo, obscurecendo o valor do trabalho. Por aí a gente percebe, né? Quando vai chegando, como Joana de Ângeles disse, é uma nuvem negra que vai se aproximando. Se a gente não souber na hora pedir força a Deus para controlar, toma posse. E aí a nossa casa mental vai ficando assim cheia de desânimo, como disse Chico Xavier, e pronto. Aí a gente não quer mais sair do quarto, a gente fica, de uma certa forma, buscando aquela tristeza, aquela solidão. E quando se fala não sair do quarto, só uma brincadeirinha. Como é que tá de frio aí para você, Macedo? Que eu já estou agasalhada, ó. O frio chegou em Guanambi, em Salvador, na região, a fria, né? Mas isso é bom para modificar essa temperatura aqui. Para sair do quarto fica meio difícil, mas só por causa do frio. Então, a gente sabe perfeitamente que existe, a gente está falando assim do frio, porque existe a depressão sazonal, não é? Nessa época do inverno, que não começou ainda, mas está próximo a chegar no mês de junho, mas a temperatura já mudou. Então, essa temperatura de frio, para muitas pessoas, é uma certa depressão, a depressão sazonal que a ciência nos fala. As pessoas ficam com medo de sair, não é com medo. Cria aquele clima de frio lá fora, a pessoa não sai de casa, não sai do quarto, fica presa àquilo ali. Então, assim, a gente já sabendo desses problemas, a gente tem que buscar outros meios para que essa depressão sazonal não chegue. E a gente vai esperar chegar o quê? O verão, o calor de novo para sair de casa, para buscar alguma coisa para fazer? Necessariamente não precisa sair de casa, mas é preciso sair de onde está, por exemplo, dentro do quarto, né? Nossa, hoje está muito frio, vou ficar só dentro do quarto. Precisa arejar a casa, é preciso buscar algo, um tipo de luz dentro ao redor da casa, de alguma forma, para que essa depressão sazonal não chegue. E a depressão, ela vai chegando aos poucos mesmo. Não podemos deixar brecha para isso. Tristeza a gente tem, não é, Marcelo? Todo mundo tem. Quem é que não tem tristeza? Quem é que não passa por isso? Nós somos seres humanos. Então, de alguma forma, a gente passa por certos tipos de tristezas. Agora, não se pode pegar essa melancolia e abraçar, de forma que há uma certa dificuldade na pessoa que passa por uma certa tristeza e a abraça, dificuldade para sair. Ela não ouve, muitas vezes, conselhos, não ouve. Então, é preciso realmente que a família esteja presente para estar ajudando, mas quem começar a sentir que está assim, perdendo o gosto pelo dia, é necessário acordar antes do tempo, porque o dia de hoje é um presente que a gente está ganhando. Não é, Marcelo? Está ganhando o dia de hoje para a gente ir melhorando, para a gente buscar fazer, como Santo Agostinho disse, o que eu fiz ontem para hoje eu melhorar. É nesse dia que a gente precisa buscar isso aí. Não é, Marcelo? Exatamente, Lindaberg. É interessante que eu estou tomando os remédios muito forte, né? Diariamente eu estou tomando esses remédios. E as pessoas falam assim, rapaz, não é bom você ler a bula, não, porque se você for ler a bula, você não vai querer tomar um medicamento. Você vai passar por tudo aquilo. Eu não gosto muito, não, porque os efeitos colaterais são muitos, né? Mas eu resolvi ler a bula desse remédio que eu estou tomando, e um dos itens que eu achei interessante, provoca depressão, o remédio. E provoca depressão. Então, de certa forma, é bom você estar lendo a bula para que, caso venha ter alguma tristeza, alguma depressão, você ter a ideia de que é um remédio que está provocando, e aí você vai lutar, né, contra essas tristezas que você falou nesse instante. Todos nós temos tristezas. Esse tempo frio mesmo, sempre eu falo com o Dinaldo aqui, que me dá uma tristeza tamanha. Também. Tem pessoas que não dá bem. Eu tenho vontade. Esse frio, esse tempo fechado, dá depressão. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Com o tempo sazonal, como você falou realmente. Quais são as causas que nos levam a tentar o suicídio? Tem o homem, o ser humano,
o direito, você fez essa pergunta lá no livro dos Espíritos, tem o homem o direito de tirar a sua própria vida? Quais as consequências desse ato fatal na vida humana? Estas são, entre muitas outras questões vitais, para o entendimento do problema do suicídio. E o que diz a Federação Espírita Brasileira? A FEB trabalha com o tema em defesa da vida. Suicídio, não. E pergunta assim, por que as pessoas cometem suicídio? São várias as causas que conduzem o ser humano ou as pessoas ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divina. As pessoas, muitas vezes, nós desconhecemos. E o materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, o fanatismo religioso, negligência, o abandono familiar, são fatos, são perdas afetivas, o alcoolismo mesmo, a drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos. Além do remédio, Lindaberg, que eu falei com você, que a bula diz que o remédio provoca a depressão, os espíritos também, os nossos irmãozinhos que ainda não conheceram a lei de amor, de justiça, de bondade, de perdão, que estão no plano maior, começam a nos tentar prejudicar através da obsessão, nos levando ao suicídio, porque eles sabem, se nós cometermos esse ato, nós vamos atrasar e muito, e vamos sofrer muito com esses atos. E o que querem os espíritos obsessores? Nos prejudicar, fazer com que nós possamos sofrer. Mas nós devemos ter uma religião, confiar em Jesus, nas suas informações que ele passou para nós há mais de 2019 anos. O meu reino não é deste mundo. Então, Linda, perdas afetivas, a morte de um ente querido em tenra idade, um filho, um neto, algo assim, o alcoolismo que está muitas vezes atingindo os jovens, tudo isso leva ao suicídio. Todas essas são as causas que levam as pessoas por esta porta falsa e enganosa que é o suicídio. Então, vamos orar todos os dias e pedir a Deus, ao nosso anjo guardião, que nos dê forças para enfrentar a realidade da vida e entender mais do que nunca de que nós somos espíritos imortais e a morte não acaba com a vida. A morte não acaba com o sofrimento, ao contrário, aumenta muito mais este sofrimento e o atraso de evolução. É isso aí. Em Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, ela nos traz assim, uma leitura extremamente elucidativa a respeito dos fatos e situações vividas pelos suicidas. E aí nos traz um trecho dessa forma, que o próprio traumatismo que este tipo de desencarne acarreta leva-o a lugares afins que corresponderão ao seu estado vibratório e mental, até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos vitais que são impregnados. Então, a gente percebe que, do outro lado, para o suicida, não é fácil. Não é fácil, porque quer se livrar de um problema aqui e chega lá do outro lado e acontece o contrário. Chega lá com o problema que está aqui, mais o outro, da morte que causou. Então, como o Macedo disse aí, é necessário muita oração. Muita oração para os suicidas. No mês de setembro, por exemplo, se fala muito, né, no suicídio. E há muitos centros espíritas, inclusive aqui em Guanambi, como Maria de Nazaré, que faz a campanha, né, contra o suicídio. E realmente é muita oração, porque essas pessoas aqui, que estão com a casa mental já toda pesada, imagina lá do outro lado. O problema que estava aqui na Terra continua e chega lá do outro lado, ainda tem o problema maior, que é
o suicídio, a forma como ele chegou lá do outro lado. Questão 950 de O Livro dos Espíritos diz: que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? E eles respondem: outra loucura, que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se, retarda sua entrada no mundo melhor. E terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termo sobre o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Então não adianta. Não adianta achar assim, eu vou suicidar porque disse que eu vou descansar, né? É ledo engano quando as pessoas, quando morre alguém e outra pessoa diz assim, descansa em paz, né, Macedo? Não existe o descansar em paz. Principalmente para aqueles que suicidam, que acreditam que eu vou acabar com a minha vida aqui e aí eu vou descansar em paz. Essa semana a gente teve exemplo de um trabalhador da zona rural, em Pindaí, aqui próxima, cidade aqui próxima, não é, Macedo, que suicidou, se enforcou. Quer dizer, trabalhador rural, a pessoa que trabalha na zona rural, geralmente, que a gente conhece, não fica parada. Não fica parada. Tem sempre uma atividade para fazer. Suicidou. O ator Flávio, já um senhor de idade, 85 anos, suicidou. Quer dizer, toda a sua vida, 85 anos, chega na idade de praticamente não viveria mais 30 anos, vai e suicida. Quer dizer, vamos responder por tudo isso. Por tudo isso, independente se a nossa intenção foi querer aliviar uma dor, a dor de quem? A nossa dor, a gente precisa superá-la aqui, nesse mundo de provas e expiações. Foi aqui que Deus nos deixou para que a gente pudesse evoluir. Então, a gente não pode querer culpar outras pessoas pela nossa infelicidade e também querer resolver o problema morrendo. Porque a morte não existe, como sempre dizia Letícia, o Espiritismo matou a morte. Não me esqueço disso, que ela sempre falava. O Espiritismo matou a morte. E, naturalmente, se a gente quiser chegar num mundo melhor, vamos fazer o bem, não é, Macedo? Exatamente, Lindaberg. E quando assim, quando a pessoa suicida com um tiro na cabeça, por enforcamento, além dele prejudicar o corpo material, ele prejudica o corpo espiritual, ou seja, o perispírito. O ser humano é formado de corpo material, do perispírito, que é elástico, fluídico, semimaterial, idêntico ao corpo material, de acordo com a sua necessidade, e o espírito, onde se armazenam todos os conhecimentos desde quando ele passou a ser hominal, encarnar como espírito. Assim, se nós prejudicamos o nosso corpo físico na cabeça, na região da cabeça, danificamos o perispírito. E como nós precisamos reencarnar constantemente, na próxima existência, o perispírito que está lesionado transmitirá para o corpinho a informação no ventre da mãe, a ferida que ele abrira em existência passada. E aí, por isso que nascem as crianças com hidrocefalia, anencefalia, idiotia e tantos outros problemas estomacais, de respiração por causa do enforcamento. E isto é um sofrimento. Então, a pessoa nessa existência tem um corpo perfeito, que Deus contribuiu com ele para passar uma temporada aqui na Terra. E ele danifica esse corpo, porque esse corpo é um empréstimo que Deus nos dá para passarmos uma temporada aqui na Terra. Aí, na próxima existência, o suicida vai sofrer, além de sofrer após o ato, porque muitos suicidas ficam nos cemitérios vendo os vermes corroendo os seus corpos. Agora sim, Linda, a gente fala muito do suicida, né, dos sofrimentos deles, mas Deus é amor, Deus é Pai, dá oportunidades a esses irmãos. Eles são acolhidos, claro, eles passam uma temporada ali nas zonas umbralinas, não com um castigo divino, mas porque eles estão sintonizados com esta vibração
Então, eles são conduzidos pela sua própria vibração para as zonas umbralinas. Mas ali daquelas zonas umbralinas estão os espíritos superiores administrando. E, de vez em quando, de acordo com a sintonia elevada de alguns que ali estão, são levados para o nosso lar e outras tantas colônias espirituais para continuarem, assim, a sua evolução. Então, na balança divina, vai pesar muito. Por que a pessoa suicidou? Estava depressivo? O Espiritismo fala muito sobre a loucura. Uma pessoa louca que suicida, qual será o peso dela nesse sentido do suicídio? Então, na balança divina, vai contar muitos processos. Mas, a partir de agora que nós temos esse conhecimento, que o Espiritismo vai nos trazer de que a vida continua após a morte, não podemos deixar em nossos corações fortificar a tristeza, a melancolia. Quando isso acontece, vamos em busca do outro, do sofrimento do outro, que está no hospital, que está na penitenciária, que está nas ruas sofrendo. Quando nós esquecemos um pouco a nossa dor e lembramos um pouco da dor do outro, nós conseguimos ir trabalhando a depressão em nós. Só através do amor, da caridade e da fraternidade que nós conseguiremos isso. Tem uma pequena historiazinha, Macedo, que fala sobre os girassóis, né? Porque o girassol, ele se volta para o sol, não é? Ele se volta para o sol. E na época que está nublado, por exemplo, não tem um sol para ele se virar, ele vira para o outro. Ele vira para o outro girassol. Então, isso é importante a gente saber disso, que quando a gente não encontra a luz para a gente busca em quem? No próximo. Tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós. Tem uma história também do porco-espinho, né, Linda? Sim. Eles mesmo com os espinhos, eles estão juntinhos na época do frio. O espinho flutuando. Mas não sai, quem sai morre. Exatamente. Então, você está ouvindo aí... Viver em sociedade. É isso aí. Você está ouvindo o programa Consolador, né? Diretamente de Guanambi, comigo, Linda Berg e Delmídio Macedo, não é? Então, vamos para um momento de reflexão falando sobre o Espiritismo. Nos fala assim claramente que era manhã de sábado, tocou o telefone e alguém atendeu. Uma voz masculina embargada pela emoção, a duras penas, começou o diálogo. Desejava saber o que a doutrina espírita tinha a dizer sobre o suicídio. Qual seria, segundo o Espiritismo, a sorte daqueles que acabam com a própria vida? Disse que estava com o firme propósito de pôr fim à vida miserável que estava levando há cerca de 2 meses. Salientou que sua falência fora decretada em cidade distante, no outro estado do Brasil, e para fugir ao escândalo, mudou-se de cidade em busca de uma oportunidade, mas em vão. Agora, segundo afirmava, desejava fugir definitivamente da vida para resolver de vez por todas seus tormentos. Ouviu da pessoa que o atendeu, em rápidas palavras, a posição espírita sobre o suicídio, que é uma porta falsa e que aqueles que a buscam na tentativa de acabar com os problemas somente os agravam mais, que só se consegue sair do corpo sem sair da vida, que continua pulsando no além-túmulo, que só quem nos colocou no mundo tem o direito de nos tirar dele, e que esse alguém é Deus, nosso Pai Criador. Ouviu ainda que a sua falência só poderia ser decretada por ele mesmo. Agora sim, através do suicídio, que homem algum poderia fazê-lo. Que a falência decretada fora de sua empresa e que seguramente, se continuasse a trabalhar com disposição, conseguiria reverter a situação. Que Deus jamais nos abandona, muito menos nas horas difíceis da nossa caminhada. Que todos nós, sem exceção, temos um anjo da guarda, interessado em nossa vitória, na vitória do espírito imortal sobre a matéria, sobre os vícios e equívocos. O homem disse que havia perdido tudo, que estava na miséria, que nada mais lhe restava. E a voz do outro lado da linha tornou a carga dizendo que a miséria verdadeira é a miséria moral. E que somente poderemos assegurar que nada mais nos resta quando perdemos a dignidade. O mundo pode nos tirar tudo o que temos, mas jamais nos tirará o que somos. Jamais logrará retirar conquistas verdadeiras como a dignidade. Somente se nós o permitirmos, aceitando o convite da indignidade. O homem refletiu um pouco,
falou que ainda lhe restavam os amigos e a sua casa, que estava em nome dos pais já falecidos. Resolveu, por fim, voltar à sua cidade e recomeçar novamente. Então, casos como esse, Macedo, que acabamos de narrar aí, pelo texto do Momento Espírita, são uma constante. Então, a gente percebe assim, pessoas que estão sofrendo problemas semelhantes, não deixe de levar em consideração as orientações dos espíritos superiores. Fuja do convite ao suicídio como solução dos problemas. Não é solução. É um terrível engano o suicídio por ser uma porta falsa. Assim que a pessoa realiza o ato do suicídio, percebe aí o precipício que se abre à sua frente. Então, de modo geral, são suicidas os que mais sofrem após a morte. É que quando chegam no mundo espiritual, como a gente já falou, que se dão conta que não lograram o intento, que era por fim a vida, segue aí, né, vivendo e percebe que os problemas dos quais desejavam fugir se somaram pela falta de fé em Deus e pela rebeldia. Então, nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, todo mundo. Não importa em quantos anos viveremos aqui. Se aos 30 anos a gente vai embora, aos 65, aos 85, o que a gente não pode fazer é tirar a vida que Deus nos deu. Nos deu, como Macedo falou assim, não é castigo divino o sofrimento lá do outro lado. É a nossa própria consciência, a gente está ainda acompanhando todo o nosso sofrimento de antes e o de agora. Aí sim, né? Com a luz, com arrependimento e vontade de melhorar, aí sim vem a luz divina, que a gente sabe que Maria, mãe de Jesus, nossa mãe santíssima, ela é quem vai no umbral com a sua comitiva para retirar de lá os suicidas, ela é quem vai em busca deles. Então pensa bem aí, você vendo Maria, mãe de Jesus, ajudando a esses suicidas, a gente percebe o quão pouco a gente ainda faz pelas pessoas que estão depressivas perto de nós e a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque os nossos problemas são maiores. Se a gente olhasse mais para o outro, perceberia que existem muitas pessoas sofrendo e a gente é que não sabe disso. Não é, Macedo? Macedo está ali tentando agilizar a internet dele, mas tudo bem, não tem problema não, a gente vai continuando aqui, tá, Macedo? Bom, a gente falando sobre o suicídio, né, no dia de hoje, a gente está falando sobre a falta de fé, né? Incredulidade, materialismo, dúvidas sobre a vida espiritual, ocasionam o quê? Essa covardia moral diante das decepções e sofrimentos. A gente sabe muito bem que nós estamos aqui de passagem, e que essa vontade de estarmos aqui, ela tem que ser diária. A gente precisa querer estar aqui todos os dias em busca daquilo que a gente veio fazer, não é? Bem-vindo! Bem-vindo! A gente precisa gostar de estar aqui. Bem-vindo, viu, Macedo? A gente precisa gostar de estar aqui. A gente precisa saber... Ainda bem, houve um probleminha aí na internet. Eu tô falando aqui com o pessoal que a gente está aguardando você chegar. E eu estou dizendo que a gente precisa aprender a gostar da nossa vida diariamente. A gente precisa ter fé em Deus, saber que a causa dos nossos males é consequência nossa mesmo. A gente trouxe de outras épocas e a gente está buscando também nessa vida que nós estamos. Precisamos melhorar a nossa casa mental para que a gente possa viver com os nossos problemas, não é, Macedo? Exatamente, Lindaberg. Uma coisa interessante é cuidarmos dos pensamentos negativos, dos nossos pensamentos negativos, né? Muitas vezes nós lançamos pensamentos, nós estamos mergulhados no fluido cósmico, como se fosse um mar. Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico. Então, se eu jogo pensamentos negativos nesse fluido cósmico, nós temos uma infinidade de espíritos ainda que não conheceram as leis de Deus, então eles começam a vir atrás desses pensamentos, como se a gente jogasse, por exemplo, uma isca no mar, na água, e os peixinhos vêm em direção a esta isca. Então, se nós jogamos pensamentos negativos de suicídio e de outras coisas assim, os espíritos inferiores vêm ao nosso encontro, incentivando cada vez mais cometermos este ato.
Então, devemos observar os nossos pensamentos, porque com os pensamentos positivos nós elevamos a nossa faixa vibratória e entraremos em contato com os espíritos superiores. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, como já falamos anteriormente, são os maiores incitantes ao suicídio. Dúvidas sobre o futuro, e quando falamos de dúvidas sobre o futuro, estamos falando justamente sobre a vida espiritual após a morte, o niilismo, o nada. Então, esse materialismo que prega, as pessoas que pregam o materialismo, o niilismo, tem grande responsabilidade se uma pessoa cometer suicídio por causa dessas informações. Então, ele também será cobrado. Então, a pessoa, por exemplo, não quer se matar, quer livrar do sofrimento. Então, a doutrina dos espíritos, em 1857, veio e matou a morte. Fala, olha, aqui estão os espíritos que já viveram na Terra. E estamos aqui conscientes com as nossas individualidades, evoluindo e crescendo. Tem uma historinha interessante de um peixinho. Qual é o nosso tempo aí, Lindaberg? Dá para contar essa historinha? Dá. Eu vou resumir. Olha, tinha um peixinho que morava num lago bem turvo. Era uma dificuldade muito grande de ele conseguir alimentação, porque os outros peixes enormes não deixavam, né? E ele, um dia, passando assim por determinado grade, né? Ele observou que ele poderia passar por ali e tentar aventurar lá fora, né? E ele, então, passa bem apertadinho naquela grade e vai para este outro mundo, né? E aí ele vê lá o mar maravilhoso, flores, um céu azul enorme, bacana. Ele encontra com outros peixinhos, com tubarões e tal. E ele fica encantado com esse novo mundo que ele encontrou. Aí ele fala, olha, gente, eu preciso voltar lá e avisar os meus irmãos peixes que eles devem sair de lá para conhecer esse mundo de, meu Deus, lindo e maravilhoso. E ele retorna, porque ele não era egoísta. Ele retorna para lá, para a lagoa, tenta entrar entre as frestas lá da grade, consegue, e avisa para o pessoal, olha, gente, lá tem um mundo bacana, muito lindo, maravilhoso. O que vocês devem fazer? Vocês devem emagrecer, comer menos, tá? Ficar esbelto, para passarem lá na grade, para vocês conhecerem este mundo maravilhoso. Mas ninguém acreditou nele e expulsou até. Assim, Linda, é o que André Luiz fala no livro Libertação. Na verdade, é Emmanuel que faz a introdução do livro, que os espíritos superiores vêm através dos médiuns falar deste mundo maravilhoso que é o mundo espiritual e nós não acreditamos nele. E aí partimos para o suicídio e quando chega lá em situação muito difícil. É isso aí. É como você falou, o nosso tempo está corrido, não é? Então, como Allan Kardec disse, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, é a nossa missão na Terra. Macedo, suas considerações finais? Ok, Linda. Desejar a todos muitas felicidades, né? Eu gostaria de tocar a Ave Maria no clarinete, sim. Porque para alguém que esteja em depressão, triste, pensando no suicídio, vai ouvir a música Ave Maria e falar, não, eu preciso viver e superar todas essas dificuldades. Ave Maria para vocês no clarinete, ok? Muito bem, vamos lá. Só um minuto, por favor. Vamos aguardar Macedo se preparar ali. Lembrar que Maria, Mãe de Jesus, não nos deixa nunca. Nunca, sempre está presente perto de nós. Vamos lá. Então, esta música eu ofereço a todos os suicidas, porque os espíritos suicidas podem ouvi-la também e amenizar mais o coração deles e dessas pessoas que estão pensando no suicídio. Olha que música linda. E para todas as mães, que hoje é o Dia das Mães, não é, Macedo? Exatamente. Para a nossa mãe, né, Linda, que está no plano maior. Está lá, Letícia também. Irmão de Lindaberg de sangue e de ideal espírita. Isso aí. Para todas as mães do Brasil e do mundo.
Que Jesus abençoe a cada um de nós, nesse Dia das Mães. Isso aí. A gente vai aproveitando Macedo ali terminando. A gente vai pedindo de todo mundo. Beijo no seu coração. Tchau, Macedo. Muita paz, beijo. Até o próximo programa. Beijo e até lá. Muita paz.